Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Muito bem, aquela famosa dica matinal para você fazer compras, vai no Angelone, hein? 60 anos no mercado, empresa confiável e reconhecida por ser a maior rede de supermercados de Santa Catarina. Angelone.com.br, vai lá para conferir ofertas, aí vai direto. A estrutura gigantesca, maravilhosa do Angelone, na Horácio Racanelo Filho, 5.120. Aproveite também que tem farmácia Angelone dentro do Angelone, hein, Paulo Caetano? Muito bom dia. Muito bom dia pra você, Carioca. Bom dia pro ouvinte Jovem Pan. Essa quarta-feira, Carioquinha, dia 18, agora 9 horas 15 minutos. Que você vai ouvir aqui no Pan News. Contorno Sul recebe recursos para a reforma. E um alerta geral para todos. Estamos convivendo com um surto de conjuntivite. E ainda, vereador faz grave denúncia sobre a manutenção de veículos da Prefeitura Municipal. Segundo o vereador, tem veículos que gastam mais com manutenção do que o próprio valor. Tempo e temperatura. Em Maringá, 20 graus, céu com poucas nuvens, a umidade relativa do ar em 81% e não há previsão de chuvas para hoje. Amanhã, sol com poucas nuvens e também não há previsão de chuva. As temperaturas amanhã vão variar entre 15 e 29 graus. Agora vamos para as manchetes dos principais sites de notícias e jornais que circulam aqui em Maringá. No Maringá Post, 11 anos depois da interdição da antiga rodoviária de Maringá, indenização a donos do imóvel se arrasta na justiça. No Diário, cartórios registram aumento de divórcios. Metro Maringá, vereadores de Maringá querem anular multas de radar. E no Jornal do Povo, vereadores discutem sobre radares no Contorno Sul. E a notícia é boa, finalmente teremos uma reforma no Contorno Sul. Agnaldo Vieira, é um paliativo, mas já é alguma coisa, né? Bom dia. Muito bom dia, Paulo Caetano, Carioca e queridos amigos da PAN. Uma excelente notícia para Maringá. O prefeito Ulisses Maia obteve junto ao governo estadual a liberação de 13 milhões e 800 mil reais para obras de reforma do Contorno Sul. O recurso, anunciado em reunião com a governadora Cida Borghetti ontem em Curitiba, será aplicado na recuperação da pavimentação de toda a extensão da via. Construído há mais de 3 décadas, o Contorno Sul se deteriorou ao longo dos anos em função do tráfego intenso, especialmente de caminhões e da falta do sistema de drenagem. A falta de manutenção preventiva também apressou o desgaste do asfalto. Em alguns trechos, será necessário refazer o piso. Os investimentos previstos na recuperação da via, na verdade uma avenida, devolverão condições mais adequadas de tráfego e, em consequência, proporcionará mais segurança aos motoristas. Não apenas com a readequação do asfalto, com a atualização e modernização da sinalização horizontal e vertical. Contudo, trata-se de uma intervenção ainda emergencial, mas paliativa. A completa recuperação do trecho, por projeto mais grandioso, tem um custo estimado de 225 milhões. O valor previsto em anteprojeto elaborado pela Secretaria de Mobilidade Urbana inclui a abertura de 3 pistas, viadutos e galerias pluviais. É paliativo, mas já resolve de imediato. A licitação já está sendo iniciada e em breve os motoristas, quem trafega pelaquela região, terão aí um asfalto melhor, de qualidade para trafegar. Ok? Boa notícia, né? Paulo, a gente volta ainda hoje com mais notícias de Maringá e toda a região, falando um pouco das informações que correm no estado. Um forte abraço a todos e até lá. E o Contorno Sul, ele já é debatido aí pela sociedade maringaense há muito tempo, porque lá a gente realmente não tem condição nenhuma de trafegar. São muitos buracos. Os buracos chegam a se encontrar, vários buracos, em pouco tempo se transformam num buraco só. E essa questão do contorno foi debatida ontem pelos vereadores e eles dedicaram bastante tempo falando também de multas lá no contorno. O vereador Bravin disse que as multas em um determinado local do contorno precisam ser canceladas. O vereador do Carmo fez coro com o vereador Bravin e disse que já pediu o cancelamento dessas multas. O vereador Chico Caiana disse que Maringá tem sim uma indústria de multa e que se configura também lá no Contorno Sul. E Jean Marques, que é o líder do governo lá na Câmara, disse que precisamos conhecer o Código de Trânsito. Vamos ouvir um trecho do que foi discutido ontem na sessão sobre esse assunto de Contorno Sul e multas. Nós precisávamos de conversar, vereador do Carmo, e os vereadores, com
chefe da CETRAN, que não dá no contorno uma velocidade de 80 de um lado, de 80 no outro e no meio de 60. A reclamação do povo da região nossa aqui está reclamando demais, é muita multa. Muita gente foi multado e muita gente pediu que nós, a Câmara de Vereadores, tomemos essas providências para arrumar isso aí. Inclusive, se for possível, que é difícil, e cancelar todas essas multas. O que nós, vereador, temos que fazer é que nós cumpramos aquilo que nós prometemos em campanha. Porque na campanha, realmente, houve-se um grande debate e foi dito com todas as letras que Maringá ia acabar com a indústria de multa. Hoje, infelizmente, isso quase que dobrou o contorno sul. Realmente é lamentável, porque não tem condição nenhuma de usar aquele contorno, com muitas limitações, com muita dificuldade, mas a questão dos radares dobraram em torno do contorno sul. Então algo está errado. Eu prometo uma coisa e faço 100% diferente. Na verdade, eu já vinha discutindo há tempos com o prefeito Ulisses Maia sobre essa questão do contorno sul, mas as coisas só funcionam se você levar para o público externo. Então, realmente, aqui eu não quero entrar no mérito, a questão da segurança, se ali cabe radar ou não, mas existe sim uma confusão na sinalização. Sustentado nessa confusão da sinalização, eu fiz um requerimento para o prefeito para que se cancele esses autos de infração. Eu vejo muitas nas redes sociais o pessoal dizendo que quem não corre não leva multa, mas daí a pessoa não sabe a real velocidade que está o contorno sul. E a forma que está colocado aquele radar, com todo respeito ao secretário, inclusive ele disse que foram os vereadores que pediram, eu pedi para que ele tirasse o plural e colocasse o nome aos bois, porque eu não pedi radar naquele local. Ele fica num local muito próximo à empresa e atrás de um poste. Todo mundo reclama que há um excesso de velocidade, todo mundo reclama que há morte no trânsito, mas a hora que leva uma multa é a indústria da multa. Vereador Chico, o número de multas, mais do que 50%, é óbvio. Não tinha radar de velocidade na cidade de Maringá há 2 anos. Quando você coloca, aumenta mesmo, principalmente no primeiro mês. Tem uma fórmula muito mágica para não ser multado no trânsito. Leia uma lei chamada Código do Trânsito Brasileiro e respeite os artigos que lá estão. Dificilmente vai ser multado. A Rádio do Brasil. Estamos vivendo um surto de conjuntivite viral. Roberto Lima, o alerta é geral, hein? Bom dia. Muito bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Carioca e os amigos da PAN. Esse surto de conjuntivite viral em Maringá e outras cidades do Paraná levou aí a Secretaria de Estado da Saúde a emitir um alerta sobre a doença com informações sobre prevenção, orientações aos pacientes e notificação obrigatória de casos pelas unidades de saúde. Somente as UPAs, Unidade de Pronto Atendimento Zonas Sul e Zonas Norte, registraram 438 casos, pessoas com esse diagnóstico da doença em 7 dias, entre 5 e 11 de abril em Maringá. Em Paranaguá, no litoral do estado, cerca de 13 mil casos foram registrados mês passado. A Secretaria de Saúde de Guaratuba fez 103 atendimentos entre janeiro e março e 436 no início desse mês. Londrina, Cianorte e Curitiba são outras cidades que passam pela mesma situação. Pois é, esse caso ele tem aumentado muito aqui na nossa região e serve aí de alerta para a população. Por enquanto é só, Paulo. Eu volto mais tarde com mais informações. Roberto Lima para a Jovem Pan. E na sessão da Câmara de Vereadores, o vereador Homero Marquesi fez uma grave denúncia sobre o que está acontecendo na manutenção e reforma de veículos da Prefeitura de Maringá. Primeiro o vereador fez as denúncias nas redes sociais, mas ontem ele o fez da tribuna da Câmara. Vamos ouvir o que disse o vereador Homero Marquesi sobre essa questão da manutenção dos veículos da Prefeitura de Maringá. Foi divulgado esse final de semana sobre os gastos do município de Maringá com a sua frota. Maringá tem 1.200 veículos em sua frota.
E nós fizemos um levantamento a partir das informações que estão disponíveis no portal da transparência, informações, portanto, oficiais, públicas, disponibilizadas pelo próprio município, e constatamos gastos exorbitantes na manutenção desses automóveis. Concluímos que desses 1.200 veículos, mais de 300 gastaram R$5.000 cada, pelo menos em 2017, para manutenção. Isso não inclui troca de pneus, não inclui abastecimento, não inclui funilaria, inclui apenas troca de peças. E em seguida fizemos um outro trabalho, o levantamento dos veículos que mais gastaram em manutenção em 2017, o top 10. E chegamos a valores absurdos. Tem veículo que gastou 2 vezes o seu valor em peça em 2017. Outros veículos gastaram mais de 100%. Vejam esse caso aqui de uma S10, placa AXU 2931. Em 2017, essa caminhonete sozinha gastou, com peças, R$34.000. Ela esteve na oficina em janeiro, em fevereiro, em março, onde deixou lá R$11.000, voltou em abril, voltou em maio, voltou em junho, em agosto deixou mais R$5.000, voltou em setembro, onde deixou R$2.000, em novembro R$4.400 e em dezembro R$9.000 em peças, sem contar abastecimento, funilaria e pneus. A partir desse levantamento nós estamos levando tudo para o Ministério Público. É preciso que o Ministério Público age, o Tribunal de Contas deve agir, deve indicar auditores para estar presente nas oficinas e nas garagens do município de Maringá, porque alguma coisa não está bem e não está certa. Há hoje 13 contratos do município de Maringá com oficinas mecânicas e 31 contratos com empresas que prestam serviço automotivo de alguma forma. No mínimo, a gente espera que a Prefeitura passe a economizar mais com isso de aqui em diante. Muito obrigado. Jovem Pan, a rádio do Brasil. E agora eu vou conversar com o nosso colunista Ângelo Rigon. Ângelo, denúncias têm que ser feitas de modo adequado. A ordem deve ser seguida, né? O correto seria encaminhar primeiro tudo ao Ministério Público. Bom dia. Muito bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Carioca. Bom dia, amigo ouvinte da Rádio Jovem Pan. Pois é, muito se fala em sanha acusatória, aquela velha história do atira primeiro, pergunta depois. Isso na política, numa administração municipal, então, pode causar muita dor de cabeça e um estrago considerável. Moralmente, claro, acusar primeiro e perguntar depois é algo reprovável, digno de pessoas que não têm princípios definidos da vida, a não ser, muitas vezes, babar de ódio, de ficar cego pelo prazer contra outras pessoas. Nem que, afinal da história, quem pague seja uma grande comunidade como a de Maringá. Há algum tempo, o vereador Mário Verri fez uma explanação muito feliz a propósito disso tudo e citou o mau uso das redes sociais para esse tipo de coisa. É aquilo que a gente sempre fala para quê? A criação de notícias falsas, as tais fake news. Ataca-se alguém, acusa-se alguém, e somente depois do estrago feito nas redes sociais é que se vai dar a devida atenção de saber efetivamente qual é a verdade. E aí, normalmente, não tem mais jeito. Os danos já foram causados. O Verri falou sobre um assunto por ocasião de uma denúncia, entre aspas, sobre servidores da Secretaria de Serviços Públicos Municipais de Maringá que estavam, vejam só, roubando latinhas de alumínio enquanto trabalhavam recolhendo o nosso lixo. Isso foi jogado para a população como se fosse o pior crime do mundo, como se não houvesse em nossa cidade coisa mais séria para ser debatida, denunciada ou até mesmo investigada. A propósito, muita gente viu naquela ocasião que tem coisa errada na política maringaense. Algo está aí fora da ordem. Pois a coisa se repetiu nesse final de semana, quando um vereador que, como disse na segunda-feira, tem instrumentos, prerrogativas próprias dadas pelo mandato público, foi para as redes sociais espalhar de forma estapafúrdia, insinuando, não denunciando, insinuando que haveria irregularidade na frota da CEMUSP. É, como disse, aquela velha estratégia de usar a manipulação de palavras para dar a entender que tem algo errado, quando isso não procede. A Prefeitura de Maringá tem mais de 1.000 carros e há toda uma estrutura montada para monitorá-los e mantê-los. Vamos considerar que houvesse uma denúncia procedente, que fosse séria. A forma como foi colocada é reprovável, aconteceu no meio errado. Sendo improcedente, então, pior ainda. Os chamados vereadores de Facebook estão fazendo tudo errado.
Hoje, o secretário de Serviços Públicos, Wagner de Oliveira, vai se reunir com o Observatório Social de Maringá para dar detalhes de como acontece o trabalho, que é relativo à manutenção dos veículos oficiais da sua secretaria. Aparentemente, os números são outros e houve uma redução significativa dos gastos com manutenção dos veículos que pertencem ao município. Em 2015, na gestão do PP, os gastos com manutenção bateram em 10 milhões de reais. Em 2016, o valor caiu para 8 milhões. Em 2017, ano passado, o primeiro ano da atual gestão, o valor com manutenção de veículos caiu mais ainda, para cerca de 7 milhões, isso apesar do aumento da frota e dos valores relativos a peças automotivas. Vamos, portanto, esperar os números oficiais, as explicações oficiais do Poder Público da Prefeitura de Maringá para a comunidade. O secretário Wagner de Oliveira, que passou esses dias fazendo o levantamento, levantando os números corretos, já que a tal denúncia não divulgou sequer a placa dos carros que teriam esses gastos incompatíveis, o secretário garante que não houve nenhuma anormalidade e que tem tomado as devidas providências quando se constata que o município pode perder dinheiro em situações quando, por exemplo, os veículos dão prejuízo. Apesar da falta dos dados que as tais denúncias, entre aspas, apresentaram, vamos aguardar quem realmente está certo, quem realmente prefere o caminho torto. Por enquanto é só, volto no decorrer da programação e à noite no Jurassic Pan. Ângelo Rigon para a Jovem Pan. Sobre tudo isso aí que você acabou de ouvir, o jornalismo Jovem Pan sempre se pauta na verdade. E nós vamos acompanhar esse caso que é sim muito grave e esperar uma posição oficial da Prefeitura Municipal de Maringá ou até mesmo do Ministério Público, porque o vereador diz que já encaminhou tudo isso para o Ministério Público. A verdade não adianta se esconder. Ouvinte, participe do Pan News. É só mandar um e-mail para jornalismo@jovempan.net, fazer contato por telefone no 2101-0001 ou pelo WhatsApp da Jovem Pan 99909-1013. Notícia com credibilidade é aqui na Rádio do Brasil. Hashtag partiu pra cima. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan News.